moral versus desejos e vontades próprias, né? O coletivo versus o individual. Tipo, existe uma linha que defende que aí tá muito ligada a essa visão da inexistência do eterno, que é, cara, só tenho uma vida, vou dar-lhe. Só tenho uma vida, vou viver intensamente, né? Então, que é a supervalorização do desejo e que a gente tá aqui só pra viver pautado em emoções. Então, tudo que me deixa emocionalmente bem, positivo, que me dá prazer, eu vou fazer. Hedonista, uma coisa muito Hedonista, cara. Tu tem essa carinha, mas tu é um cara, né, velho? Então, assim... É a única carinha que eu tenho. Será que isso também não tem a ver? Porque, cara, deve ser gostoso sentir o que Hitler sentiu, o que Napoleão sentiram de uma multidão de milhões de pessoas Exaltarem ele. exaltando. O cara deve sentir um semideus, né? Então, Antes do fim, porque Hitler entrou em depressão e se suicidou, né? É o que dizem. Depois não deu muito certo. Mas sim, no período que ele estava construindo a sua fama... Então, aí mostra também que é frágil essa visão de supervalorização do prazer, né? Lógico que é frágil. Então, será que isso não tá ligado? Porque a partir do momento que eu penso que não existe o eterno, e obviamente partindo do pressuposto que esse eterno tem uma parte moral também nele, né? Se isso não existe, cara, realmente, qual é a trava e o freio que vai me impedir de fazer tudo o que eu quero pelo meu prazer? Só a moral ou a visão eterna, né? É por isso... Só que o cara cria a lei, no caso, ele... Daí vamos bem direto agora, então? Vamos. É por isso que existe o juízo e a justiça de Deus, mano. Exatamente. É por isso. Porque se não existisse isso, o homem não tem parada. E o homem já com parada é capaz de produzir tudo isso aí. Agora imagina um homem sem parada. Vira aquele filme O Purgatório, tá ligado? Uma Noite de Crime. Sim. Que libera, tipo, não sei que horas dá lá, libera os crimes. E a galera... Nossa, o que você fizer dessa hora até essa hora, você não vai ser punido. Absolvido. Ninguém pensa em jogar um play, mano. Vamos pedir uma pizza e jogar um play? Tá ligado? Só pense em um fazer justiça com a mão com o outro e, enfim. E hoje essa trava moral é uma coisa que, né? Bom, a Bíblia diz que a lei de Deus, os preceitos de Deus, talvez não todos revelado como é quando a pessoa de fato põe a fé, né? Quando a pessoa tem fé, mas... os preceitos de Deus são impressos no coração do homem. E que o homem é indesculpável pelos seus erros de dizer assim, mas eu não sabia que tinha Deus. Não, sabia. O homem é indesculpável, porque pela própria natureza você já vê, cara, olha só, isso aqui não tem como. Isso aqui tem um Deus. E aí quando a gente vai falar de Deus, a gente precisa dizer que existe um padrão moral, existe... É Deus que imprime a moralidade. É Deus que imprime a moralidade. Mas, cara, e quando a gente vê ateus que tem moralidade? Deus imprime moralidade nele, pode ter certeza. Mas e de onde será que vem essa moral? Porque, cara, existem pessoas, óbvio que talvez não seja idêntica, né? Mas existem pessoas que decidem fazer o bem sem crer em Deus. De onde vocês acham que vem isso, assim? Por Da quê? natureza dele. Da natureza? Porque a natureza do homem é em Deus, na minha visão. E tudo que ele faz de bom vem de Deus. Então, até falando disso que o Igor comentou sobre essa limitação que nós temos, na minha visão, Deus criou, as leis foram criadas para a gente quebrar e entender que só existe uma maneira de não conseguir quebrar elas ou de não quebrar elas, é através de Deus. Porque o ser humano sozinho, ele não consegue. A partir do momento que você insere Deus, você não consegue, a partir do momento que você tira Deus, você não consegue não querer quebrar essas regras, você não consegue não querer fazer o mal. Então, quando nada mais te para, né? Nada mais te para. Aí, quando você insere Deus, vem a bondade. E por que pessoas, mesmo sendo ateus, sei lá, faz o bem? Porque a natureza dela é através de Deus. Então, ela sempre vai fazer alguma coisa boa que vem através de Deus, porque ela foi criada em Deus. Sim. Porque é curioso, né? Tu pensar assim, pô, por que um cara que não crê na eternidade decide fazer o bem? Porque, cara, muitas vezes fazer o bem é uma renúncia da sua própria vontade, né? Por que eu vou renunciar, né? Tu acha que, tipo, a visão é que tem algo dentro dele que essa essência leva ele a escolher o bem. Não, mas o ser ou será que é pra, tipo, se aparecer e falar, eu sou bonzinho? Aí tem caso e caso. Mas o ser humano, naturalmente, ele é feito na imagem e semelhança de Deus, certo? Ele é a criação. E imagem e semelhança de Deus não quer dizer uma coisa física, porque Deus não se parece com nada fisicamente, né? A imagem e semelhança de Deus é a capacidade que então Deus deu ao homem de imitá-lo, de reproduzir os valores dele.
de reproduzir a generosidade dele, de reproduzir o amor dele, de reproduzir a criação, né? A gente tá aqui porque alguém nos fez, né? A gente tá aqui porque a nossa família nos concebeu. E isso é Deus. Deus que fez isso. Deus que criou tudo isso aí. Ah, mas a ciência, meu irmão, a ciência só vai estudar aquilo que Deus criou. Exato. Glória a Deus pela ciência. Mas se Deus não criou, a ciência não vai poder ter acesso. Antes que a ciência estude, tem que ter alguém que botou isso para existir, né? Uhum. E essa fonte é Deus. Então, nós temos essa imagem e semelhança. Só que, qual que é o ponto? Então, por que o ser humano só não pratica o bem, né? Se a imagem e semelhança, se quando nós fazemos algo de bom vem de Deus, por que então o ser humano só não pratica o bem? Devia ser assim. Deveria. Não teríamos esses monte de história de guerra aqui que a gente colocou. Aí tu vai me dizer que tem livre-arbítrio? Eu creio que existe livre-arbítrio, sim. Eu creio que existe livre-arbítrio e creio que existe a soberania de Deus. Deus deu liberdade. Né? Obrigado, então. E Deus deu... Não, Deus deu liberdade, Deus tem a soberania de Deus. Deus tem a soberania dele, nada foge da soberania dele. Mas... Uma coisa não exclui outra. Isso é paradoxal, irmão. Eu não vou conseguir destrinchar tudo, porque nem eu entendo muito bem a questão da soberania de Deus e a responsabilidade humana é uma coisa muito complexa. Mas as duas coisas subsistem no mesmo tempo. Acabou. Pronto. Vai ler a Bíblia para tu entender melhor. Eu também vou continuar lendo para entender melhor. Mas a liberdade existe. Por exemplo, a liberdade do homem e a soberania de Deus. Pronto, vamos lá. Pronto, falei como nossos amados irmãos do Norte e Nordeste. Pronto. O TDAH vem forte. Calma. São coisas complexas. Deixa eu conseguir. Vem aqui. Tá, o Anzinho tá afim. A Jéssica também, amor. Vem, amor. Quem é que vai... Vem. Não, tá, contribuição aqui. O Kevin, se falar 3 vezes, ele vem. Então o Kevin tem que tomar cuidado, porque ele vem mesmo. Então a gente fica brincando, ele não vem. Voltamos aqui pro negócio. Então, a questão, né? Por que se o homem, então, tem essa natureza de bondade e essa capacidade de bondade? Por que ele é capaz de praticar o mal? Porque tem liberdade. E quando Deus deu liberdade, mesmo no Éden, né? Mesmo no jardim perfeito... Ali foi implantado o mal, né? O ser humano, ele escolheu desobedecer. Só que, veja, a soberania de Deus entra. Deus já sabia que ia desobedecer. Deus já sabia. Não foi... Ai, meu Deus, a minha criação. Meu Deus. Você não vai surpreender Deus. Comeu do abacaxi. Não, do coco amaldiçoado. Isso serve pra hoje também, né? Você nunca vai surpreender Deus. Mas não é maçã nada, Não coco. vai fazer nada hoje que vai surpreender. Eu fiz isso e eu surpreendi Deus. Não, ele sabe tudo que você vai fazer. Ele sabe, porque tem Tá, mas eu queria que a gente pegasse um tempo e discutisse qual era o fruto. Mas é coco. Coco. Que a Bíblia diz, tomou e comeu. Excelente. Eu acho que era uma pera. Uma pera? A pera. Cara, não importa, velho. Na verdade é importante, porque vão ficar longe, né? Não, mas tudo que Deus fez é bom. Tomara que não seja manga, porque eu gosto de manga. Tudo que Deus fez é bom. Mas então, cara, é impossível a gente discutir isso. Impossível, mano. Mesmo que você não crê em Deus, você vai ter que... Impossível, né? Porque a gente tá discutindo, né? Não. Impossível a gente ter uma discussão eficaz disso sem colocar o fator do pecado na conversa. Sim. Tá, o que é pecado? Mas vamos colocar o fator do pecado, então, na conversa. Nós estamos colocando o fator do pecado na conversa. Para destrinchar, para ser explicar eficaz. melhor. Pecado. O que é pecado? Pecado, tatuagem. Tatuagem é pecado. Pecado é o seguinte, meu Guilherme, irmão. pecador. Tu também, sou pecador. Sim. Pecado no fim, a palavra, enfim, é errar o alvo, né? Você tem um alvo, você tem uma direção e você erra ele. Então, no caso, no boliche, eu sou um pecador. Eu sou extremamente pecador no boliche, não consigo acertar aquele negócio. Mas assim, vamos lá, errar o alvo. Existe uma direção e eu me contraponho a essa direção. E não é porque eu não sabia, eu me contraponho deliberadamente. Eu falo, não vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então Deus fala para Adão e Eva, não coma, porque se você comer, você vai morrer. Deus é muito claro. Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você vai morrer. Então eles decidem comer, velho. Não, vem a serpente e convence. Não, mas você vai ser igual a Deus. Olha só a questão de querer ser adorado, de querer ter glória, de querer ter poder, de querer ter domínio. Começa aí. Cara, Gênesis, relatando o pecado original, a venda do pecado da serpente para com Eva se você comer, Deus vai falar que você vai morrer, não vai nada. Você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Você vai poder fazer suas escolhas. Você vai poder ser livre. O cara então, tinha todas as entrou no frutas mundo. e ele aponta só para que ele não poderia comer. Ele já tinha liberdade. Só Foi a primeira vez que na Bíblia um homem
colheu sem plantar. Por isso que eu acredito que você também pode prosperar e receber algo mesmo sem plantar. Porque ali Deus já entregou uma terra que ele podia dominar, com frutas, com tudo pronto. Ele não precisou plantar nada. Ele só colheu o que Deus entregou. Adão deu nome aos colheu animais, o que Deus entregou. Adão deu nome aos animais que ele não criou. Mas nada disso segurou o homem e a mulher de pecar, né? De errar o alvo, de desobedecer uma ordem expressa de Deus. Então, cara, quando o homem vive vive uma vida afastada da vontade de Deus, vamos colocar que essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é não comer o fruto, né? Nesse caso ali, a vontade de Deus é que a gente não se mate, por exemplo. Tá expresso uma ordem, não mate. A vontade de Deus é que a gente não roube. Tá expressamente dito, não roube. Então, quando eu deliberadamente escolho desobedecer a isso é pecado. E o pecado, ele diretamente vai causar morte. Não tem outra coisa que o pecado pode fazer. É morte. É morte. Então, algumas pessoas na história, e até hoje ainda vai continuar assim, esse pecado, ele ganha proporções globais, né? Que é o que a gente falou de líderes, né? Por exemplo, no que diz respeito à guerra. Só que, vamos lá, a gente falou de guerras e tal, mas vamos trazer para nós, vamos trazer para o micro, vamos trazer para cada um de nós. Como que a gente se percebe nessa imagem que a gente construiu? A gente se percebe alguém que está deliberadamente negando a Deus? Ou a gente se percebe alguém que deliberadamente está, na verdade, entregando sua vida para Ele? Para coisas eternas, né? Por exemplo. Agora clica aqui embaixo e assiste o episódio completo. E já se inscreve no canal.